Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, estamos reunidos mais uma vez para mais um episódio do SupraCast. Aqui quem fala é o Pedro Heitor. Estou reunido aqui com minha grande amiga, a doutora Ana Flávia. Olá, boa noite ouvintes, boa noite Pedro. Boa noite, Ana. Temos um tema bem bacana para discutir aí, hein? Isso aí, é um tema da nossa prática, né? Do nosso consultório, dos ambulatórios, a gente pega bastante, né? Assim, no consultório principalmente. Acredito que todo médico já teve a oportunidade de prescrever essa medicação alguma vez. Muitos têm muito medo até de como é que ela atua, os efeitos colaterais dela. E o cardiologista nem se fala, usa demais. Isso é verdade. E a gente tem gente que tem muita dúvida, né, de como prescrever, como fazer os efeitos. Então hoje a gente vai conseguir sanar aí essas dúvidas, né, Pedro? Exato. E que medicação que é essa, Ana? Então tá, é a famosa mildarona, a conhecida. A conhecida mildarona, amiga dos arritmologistas, muito utilizada. Isso aí. Ana, você tem um desafio aí pra gente? Com certeza, Pedro, vamos lá. Então, o desafio da semana, a pergunta é: o que é a síndrome do homem azul? Legal, né, Pedro? Boa. Legal. Muito interessante. Do homem vermelho, eu acho que eu lembro. Do homem azul, vamos ver se a gente lembra aí. Isso aí. Bora lá, então. Pedro, diz aí pra gente. Estou falando com a pessoa uma das pessoas que mais sabe aí de arritmia, né? Diga aí pra gente, Pedro, o mecanismo de ação dessa droga e quando que a gente vai utilizar? Quais são as situações que a gente vai indicar o uso da mildarona? Vamos lá. Eu ainda tô aprendendo muita arritmia, vamos aprender juntos aí. Vamos Vamos lá, lá. como é que ela atua? Primeiro que assim, as arritmias elas têm vários mecanismos que elas podem atuar. Muitas vezes uns mecanismos de atividade deflagrada, de reentrada, de automatismo. E principalmente arritmias que dependem de cicatrizes, o balanço, especialmente das propriedades de condução e refratariedade das células, é o que vai determinar se a arritmia acontecer ou não. E quando o Vaughan Williams, quando propôs lá a classificação dele dos antiarrítmicos, ele tentou separar medicações por onde elas atuavam, tanto onde elas atuavam, como a capacidade delas de atuar no circuito da arritmia. E os antiarrítmicos da classe 3, eles atuam especificamente prolongando o potencial de ação das células. E tem uma atuação muito importante nos bloqueadores de canal de cálcio. E dentro dessa classe, o principal exemplo é a mildarona. A mildarona, diferentemente das outras classes como o sotalol, que atua tem uma atuação muito importante no bloqueador do canal de cálcio, apesar de também atuar em canal beta, ela atua em diversos outros correntes iônicas. Tanto atua nas correntes iônicas do potássio, do sódio, do cálcio, bloqueia também os receptores beta e alfa-adrenérgicos, ou seja, ele tem esse efeito meio que full house até, né? É uma medicação que ela é muito lipofílica, né? Até inclusive quando você está administrando via oral, muitas vezes a gente orienta seu paciente a utilizar juntamente da alimentação, né? Tem uma meia-vida muito longa, principalmente quando já está impregnada. Essa impregnação, ela normalmente demora um período mais prolongado, tendo um platô aí por volta de 10 semanas, mas essa meia-vida vai durar aí de 30 a 100 dias, certo? Com média de 50 dias para ela depletar completamente o nosso organismo. Até aqui, né, Pedro, é importante a gente ressaltar que às vezes a gente suspende a mildarona, né, em casos onde tem efeito colateral, a gente precisa suspender a dose, às vezes a gente acaba suspendendo e a gente acha que o efeito vai ser imediato da suspensão. E aí que vem essa questão, né, que às vezes a meia-vida da droga ela é muito longa, ela demora, né, para ser eliminada totalmente do corpo, então os efeitos colaterais, às vezes, eles podem prolongar mesmo após a suspensão da droga, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque às vezes o segmento desses pacientes, quando eles têm algum efeito colateral, quando tem alguma toxicidade, ele vai ter que continuar aí no mínimo 1 ano para a gente ter certeza que a mildarona não está mais fazendo esse efeito. Só uma Com observação aí. certeza. Isso é sempre uma grande questão. Muita gente acha que suspendeu a medicação, sei lá, 1 semana já passou o efeito, tá tranquilo, mas essa lembrança da Ana é muito importante. Outro ponto que é sempre importante lembrar é que, assim, todas as drogas antiarrítmicas, elas têm efeito pró-arrítmico. Elas vão atuar em canais, especificamente, que vai
propiciar algum tipo de arritmia, seja por algum mecanismo ou por outro. Porém, a amiodarona, por ter essa atuação em diversos canais receptores diferentes, né, o efeito pró-arrítmico é muito baixo, certo? Ela, apesar de prolongar o potencial de ação, ela não faz uma dispersão da onda T, evitando um possível torsal de Pointes que poderia acontecer, certo? E para que a gente classicamente utiliza a amiodarona, né, Ana? A gente lembra classicamente das arritmias supraventriculares, como FA, né? Mas a gente também lança mão nas arritmias ventriculares. Aí, classicamente, a gente vai lembrar da parada, né? Do ACLS, quando a gente está falando de um ritmo de parada chocáveis, um TV sem pulso, um FV, a amiodarona é utilizada, e nesse contexto é a amiodarona em bolos, tá? E é importante a gente lembrar também que a amiodarona também é utilizada em contexto de TV, mesmo que seja uma TV que não leve a uma parada. A gente tem até trials, né, que avaliou nesse tipo de paciente, pacientes que tinham um contexto de prevenção de morte súbita primária, né, prevenção primária de morte súbita. Especificamente, um trabalho muito importante aí foi o SCAD-HEFT, que pegou pacientes não isquêmicos, em que na realidade cerca de 40% desses pacientes eram isquêmicos, e comparou a amiodarona, placebo e CDI. E aqui a amiodarona ela não teve um benefício no ponto de vista de mortalidade, principalmente se comparado ao CDI, certo? Porém, ela tem um benefício de evitar acontecer essas arritmias ventriculares complexas, né, Ana? Isso aí. Daí a gente vai lançar mão do OPTIC Trial, que avaliou a amiodarona em associação ao beta-bloqueador, tendo menor recorrência de arritmias mais graves, especificamente tendo a capacidade de reduzir frequência de ACTVs que o paciente apresenta. Quando lança mão de um ATP para poder inibir a arritmia, o paciente tende a tolerar mais esse mecanismo do CDI, que é o burst, né, o ATP. E voltando para as arritmias supraventriculares, ela também tem uma capacidade de manter bem em ritmo, né? Uma capacidade muito boa de manutenção em ritmo sinusal. Porém, do ponto de vista de reversão, ela é inferior se comparada às drogas da classe 1C, né? Classicamente a propafenona, e o vernicalante, que é a medicação que aí não é tanto da nossa prática clínica, certo? Mas a grande mensagem é essa. Ela é muito boa para manter o ritmo. Às vezes, na reversão, ela não vai atuar tão bem em relação a essas outras. Só que lembrar que no paciente com insuficiência cardíaca, você não pode lançar mão das outras medicações. Aí acaba sobrando só a amiodarona. Isso aí, aquele paciente com disfunção ventricular, a gente vai sobrar a mildarona mesmo para a gente usar, né, Pedro? Exatamente. Pedro, o paciente tendo essa indicação da gente utilizar a droga, como que a gente vai, aquela história de impregnação, qual é a dose, como que a gente dá para até quando que a gente vai fazer EV, quando que a gente vai transicionar para VO? Fala aí um pouquinho para a gente, resume aí para a gente como fazer, que às vezes as pessoas têm muita dúvida nesse ponto, né? Boa. Aí a impregnação, na realidade, quando a gente está falando de endovenosa, a gente vai fazer inicialmente a impregnação em ataque, né? Que a gente pode lançar mão normalmente de 300 miligramas em 100 a 250 ml de soro glicosado, que a gente normalmente tende a correr em 30 minutos, tá? Faz essa infusão de ataque, depois faz a infusão EV. Depois 900 miligramas aí em 250 ml a 500 ml, se for um acesso não muito bom de soro glicosado, nas próximas 24 horas. Tem aquela recomendação nas primeiras 6 horas fazer um pouco mais rápido, 1 miligrama por minuto, depois reduzir para 0,5 miligrama por minuto nas próximas 18 horas, mas acaba que na prática clínica, a gente pega esses 900 e divide nas 24 horas fazendo uma infusão contínua, tá? Uma lembrança só muito importante aí para o nosso paciente, que assim, a amiodarona EV, quando administrada por essa via, ela tem, principalmente no contexto de uma dose de ataque, ela tem uma atuação muito mais do bloqueio dos receptores beta nesse primeiro momento, e muito menos nesse efeito aí de prolongar o potencial de ação, que é o que a gente quer num efeito mais a longo prazo, quando ela já está impregnada, tá? Até uma curiosidade da administração EV da amiodarona é que ela tem um efeito potencial hipotensor, tanto pelo potencial da atuação de antagonistas beta, né, como também porque ela tem um diluente que ela tem uma capacidade hipotensora. Isso é bem interessante. Eu pelo menos não sabia antes de entrar na arritmia disso. Isso é verdade, Pedro, também não lembrava não dessa parte, muito bom. E lembrar que a gente normalmente faz EV nesses casos, né, Pedro, onde a gente tem, enfim, quando a gente quer reverter ou quer
controlar a frequência, em alguns casos a gente vai ter que abrir mão, porque o paciente está instável, a gente não vai poder fazer, beta-bloqueador, então às vezes a gente precisa abrir a mão dessa droga. E lembrar que o tempo de início de ação quando a gente faz o EV, ela é muito mais rápido, né, e aí a gente acaba abrindo mão da droga EV, pensando nesse contexto do tempo de início de ação mais rápido. E aí, normalmente, entre 1 e 2 horas já começa a fazer efeito, e VO já é um pouco mais, leva um pouco de mais tempo para começar a fazer esse efeito. Exato. Só forte lembrança aí, quando a gente está falando de um FA pré-excitado, é o grande perigo que você está fazendo amiodarona EV, especialmente por aquilo que eu comentei, pela forte atuação nos receptores beta, né? Que aí você bloquearia o NOAV e conduziria só pela via acessória, é um potencial risco. Isso é uma condição que a amiodarona é contraindicada. Lembrar sempre disso, é importante mesmo, não fazer em FA pré-excitada amiodarona. Quando a gente fala aí de efeitos colaterais, né, que é sempre um grande medo da medicação, me conta aí quais são os principais efeitos colaterais que a gente tem que ficar atento. Então a gente tem que lembrar que a mildarona é uma droga muito boa, é uma droga que a gente vai utilizar, muito em diversos contextos, seja no paciente chagásico, no paciente isquêmico, a gente vai abrir mão muitas vezes dessa droga, aquele paciente que tem disfunção ventricular e que você não vai ter opção de fazer outros antiarrítmicos, então é uma droga que ela é muito boa, né, nesse ponto de vista, mas a gente tem, ela não é uma droga inócua, né, ela tem efeitos colaterais e que a gente precisa saber como manejar. Então, a gente pensando separando por sistemas, né, a gente vai pensar agora sim mais os efeitos colaterais cutâneos. É um efeito colateral raro, a gente tem aí menos, as estatísticas mostram menos de 3% dos pacientes isso vai ocorrer, mas existe e às vezes a gente acaba pegando, né, Pedro, nos ambulatórios, esses pacientes com essa impregnação, com essa deposição da amiodarona na pele. Chama Lembrar muita que atenção, dos né? muito. Lembrando, assim, dos efeitos mais comuns, a gente tem a fotossensibilidade, os pacientes, eles, quando acumula, a gente lembrar que é uma droga altamente lipofílica, então ela vai se acumular em lugares onde tem em tecido subcutâneo, então acumula na pele, especialmente naquelas áreas mais expostas ao sol. E aí, quando a gente se expõe à radiação ultravioleta, a gente vai ter, vai gerar, às vezes, espécies reativas de oxigênio, né, os radicais livres, isso vai causar um dano celular. Então, ali na pele, principalmente na parte da face, vai ter inflamação, vai ter um eritema, às vezes descamação, bem similar a uma queimadura de pele. Também a gente vai ter aquela descoloração azul acinzentada, aquele paciente que vem azul, né, Pedro, ali, principalmente na parte da face, isso chama muita atenção, o paciente muda de cor mesmo, e isso acontece por uma deposição de lipofuscina na derme, né? Então a mildarona acaba impregnando e acaba dando essa coloração mais azul acinzentada que chama atenção e leva a gente a muitas das vezes pensar em até suspender a droga por conta disso. Tem alguns outros efeitos mais raros, como a pseudoporfiria, a dermatite bolhosa, que também pode acontecer, mas pelo menos eu nunca peguei aí nos ambulatórios, não sei você, Pedro, mas eu nunca vi na minha prática, né? Mas existe sim documentado. E normalmente essas alterações de pele, elas são relacionadas àquelas doses cumulativas elevadas, aquele paciente que já utilizou mais do que 40 gramas, aquela exposição mais prolongada, quando o paciente se expõe à radiação ultravioleta naquelas regiões fotossensíveis e não passa protetor solar. Então, o tratamento aqui, a gente vai ter que, vocês vão ver que durante o episódio, a gente vai sempre ter que pesar risco e benefício, né? Às vezes o paciente tem uma arritmia ventricular que precisa utilizar, que não tem outra opção, e a gente precisa manter o uso da mildarona. Então, nesses pacientes, a gente vai orientar sobre passar o protetor solar nessas áreas fotossensíveis e ponderar essa redução de dose, né? Ou até mesmo se a gente tiver outras opções, até pensar em suspender, mas mais em últimos casos, né, Pedro? A grande mensagem aqui é como a Ana falou, é prevenção. É você orientar bem seu paciente, usar protetor solar, pessoas que têm a pele muito clara, usar um chapéu ou algum tipo de forma de se cobrir, se proteger do sol, tá?
e realmente dificilmente a gente suspende por amiodarona nesse contexto. Não são complicações potencialmente graves, é uma alteração estética, e quando o paciente está bem indicado a amiodarona, não tem muito o que fazer, né? Isso aí, a gente vai ter que manter e lidar com as consequências e orientar a passar muito protetor solar. E Pedro, a gente seguindo aí nessa linha de efeitos colaterais da mildarona, a gente tem o principal, que talvez seja o que a gente mais tem, né, mais tem a dúvida na nossa prática, e eu duvido que alguém um dia nunca pegou um paciente que teve alteração da função tiroidiana em ambulatório, consultório, hospital. Eu acho que todo mundo aí já pegou, né, Pedro? Eu acho que isso já atendeu um paciente que vem com alteração, traz exames, e às vezes a gente não sabe se trata, se suspende, se reduz dose. Então aqui eu acho que a gente vai poder trazer um pouco para os ouvintes dessa parte. E aí, seguindo essa linha, né, Pedro, a gente tem as disfunções tiroidianas, que elas se dividem tanto na tirotoxicose, que né, o hipertiroidismo, que é o mais grave, mas felizmente é o menos prevalente, e o hipotiroidismo, que beira aí entre 5% a 22% dos pacientes pode desenvolver o hipotiroidismo, e é um pouco mais tranquilo da gente tratar e da gente fazer o segmento. Lembrar sempre que esses efeitos colaterais da amiodarona na tireoide, elas são secundários a uma alta concentração de iodo. A gente sabe que a amiodarona ela tem na sua composição cerca de 37% do peso molecular da amiodarona é iodo. Então, quando a gente quando a gente indica usar a amiodarona, normalmente a gente vai estar usando uma dose de 50 a 100 vezes a mais do que preconizado pela OMS. Então, a gente sabe que todos os efeitos colaterais vão ser secundários a essa dose supraterapêutica aí de iodo. Lembrar que sempre antes de iniciar a amiodarona, a gente vai precisar mapear o risco, a gente vai precisar pedir função tiroidiana, TSH, T4 livre, muitas das vezes pedir já um anticorpo anti-TPO para a gente ver se esse paciente tem uma tireoidopatia prévia já ou não. Então, sempre lembrar disso aí durante o decorrer do uso da amiodarona. Pedro, e a gente agora entrando mais nas disfunções tiroidianas, mais específico, diga aí pra gente um pouquinho sobre o hipotiroidismo, como a gente vai diagnosticar, se a gente vai tratar, se vai precisar suspender a droga. Boa, Ana. A grande mensagem aqui por 20 é o seguinte: o hipotireoidismo é uma complicação que ela pode acontecer, inclusive é algo que a gente sempre teme, porém, a mensagem é: tem um TSH basal, inicialmente, antes da administração da amiodarona, tá? Se possível, às vezes, se for adequado, também um T4 pode ajudar a dar informação. E lembrar que ela vai acontecer justamente por um efeito que ela tem um aumento rápido de iodo, certo? Reduzindo a atividade da iodinase, que é justamente que faz a conversão de T4 em T3, fazendo com que o paciente evolua com a redução de T3 circulante e assim o hipotireoidismo propriamente dito. Nesse contexto, normalmente, o que a gente vai atuar é fazer a reposição hormonal do hormônio tiroidiano, certo? Sem necessariamente suspender a medicação. Aqui a suspensão da medicação não é algo obrigatório, a não ser que ela não seja realmente estritamente necessária para o tratamento do seu paciente, ou às vezes tentar utilizar a mínima dose necessária, porém, você não vai obrigatoriamente correr atrás. Ah, meu Deus, ele está fazendo um hipotiroidismo, é uma complicação grave, uma complicação complexa, preciso suspender a amidarona. Não, a mensagem é essa, tá? Especialmente tentar não repetir esses marcadores tireoidianos nos primeiros 3 meses do início da administração da medicação, porque muitas vezes eles estão se regulando ainda, não vai refletir necessariamente a realidade, certo? Ana, e agora aqui onde realmente a gente tem que ter mais atenção, aqui onde talvez a gente tem que ter mais cuidado, talvez até suspendendo a medicação. Quando a gente fala de hipertiroidismo, como é que a gente conduz? Então, Pedro, a gente sabe que a tireotoxicose, né, ela está associada a altas taxas de eventos cardiovasculares, pode aumentar a mortalidade, principalmente naqueles pacientes que já têm uma disfunção ventricular. O hipotireoidismo em si, a tireotoxicose pode piorar as arritmias, né? Então, a gente sempre aqui
é sempre interessante a gente encaminhar ao endocrinologista. A gente sabe que o cardio, o hipo, a gente consegue manejar bem, né, Pedro? A gente tem aí uma noção boa, mas quando a gente fala de tirotoxicose induzida por amiodarona, é importante que a gente encaminhe esse paciente para o endocrinologista, que com certeza ele vai saber fazer um manejo um pouco melhor do que nós, né, Pedro? E quando a gente fala de tirotoxicose induzida pela amiodarona, a gente tem que saber que ela se divide em dois tipos. O tipo 1, que é aquele paciente que normalmente já tem uma doença de base, uma patologia tiroidiana de base, seja uma doença de Graves latente ou aquele bócio multinodular. Então, o paciente normalmente ele já tem uma tireoidopatia. E aí, com a sobrecarga de iodo, né, vinda da amiodarona administrada, isso pode acelerar a síntese de hormônios tiroidianos. Então, ele tem um aumento da síntese de hormônios tiroidianos que vão levar à tirotoxicose. Já o tipo 2 é um pouco diferente o mecanismo. Aqui a gente vai ter já uma tireoidite destrutiva. O que acontece? O efeito citotóxico da amiodarona nas células foliculares pode fazer com que haja essa tireoidite destrutiva e aqui vai haver uma liberação daqueles hormônios pré-formados, né? Então, a gente tem aqui na circulação periférica. Então, tipo 1 é aquele paciente que aumenta a produção e tipo 2 é aquele que libera esses hormônios tiroidianos pré-formados. Então, a gente consegue ver que a diferença, normalmente no tipo 1 o paciente já tem uma tireoidopatia, e no tipo 2 o paciente normalmente é eutiroideu, não tem nenhuma doença tiroidiana previamente conhecida. E isso é importante a gente diferenciar porque vai nos guiar na terapêutica. Vai funcionar um pouquinho diferente, eu vou explicar aqui como a gente vai tratar cada um, mas é importante saber que muitas das vezes a gente não vai conseguir diferenciar, mas que a gente precisa, com algumas artimanhas aí, alguns exames, tentar diferenciar. E quando a gente fala em tentar diferenciar esses dois tipos, o tipo 1, que é aquele paciente que já tem a doença tiroidiana, normalmente a gente pode solicitar, a gente pode abrir mão de ultrassom com Doppler colorido, né? A gente vai conseguir ver que os pacientes que têm o tipo 1, eles vão ter um Doppler colorido com uma vascularidade aumentada. O tipo 2 já não, a gente já tem essa ausência de hipervascularidade. A gente pode abrir mão de provas inflamatórias, aquele paciente que tem o tipo 2, que é aquela tireoidite destrutiva, a gente normalmente vai ver um aumento dessas provas inflamatórias, seja PCR, seja VHS. Também a gente pode solicitar uma cintilografia ou com radiodo ou com tecnésio, embora muitas das vezes não vá diferenciar, não vai nos auxiliar, porque a tireoide já vai estar saturada, já vai estar com uma sobrecarga de iodo muito alta, então às vezes pode até nos dar um falso resultado. Então tem algumas pistas, né, que a gente pode ir juntando, não é um exame isolado, mas sim vários que podem nos dar uma resposta. Outra coisa que é importante, Pedro, é a gente solicitar aqueles marcadores, né, aqueles marcadores autoimunes, né, seja o TRAB, seja o Uhum. anti-TPO, às vezes aquele paciente que já é previamente, já tem uma história de hipertiroidismo, e às vezes não é conhecida, mas que já tem, às vezes a gente solicitar esses marcadores podem também nos guiar e nos levar a pensar mais no tipo 1. E lembrar que normalmente o tipo 1 é o tipo mais grave, é um tipo que normalmente a gente vai continuar tratando após, né, ou seja, suspensão ou redução da dose da amiodarona, a gente vai continuar tratando. Já o tipo 2 é mais autolimitado. A gente começa o tratamento e normalmente esse paciente responde muito melhor e muito mais rápido. Então, isso também aí é uma pista para a gente diferenciar entre o tipo 1 e o tipo 2. Boa. Ana, então a gente tentou diferenciar bem as 2 condições e como é que a gente vai tratar, os 2 perfis de hipertiroidismo relacionado à amidarona? Então, Pedro, a gente vai, no tipo 1, né, que é aquele aumento da síntese, a gente vai usar as tionamidas, né, que é o padrão ouro, a gente usa, por exemplo, no Graves, que é o metimazol. Então, a gente vai começar a utilizar, que às vezes a gente pode até, em alguns casos, associar com perclorato de potássio, ele aumenta ali o efeito das tionamidas.
Mas, normalmente a gente já inicia com metimazol, doses altas, né, e quando eu falo doses altas aí de entre 40 e 60 miligramas, e aí a gente acompanha esse paciente para ver como que ele responde. Normalmente ele tende a responder mais lento do que o tipo 2, mas normalmente ele responde, e se não responder, às vezes a gente vai precisar abrir mão de um tratamento definitivo, seja uma tireoidectomia total, né, seja até um radiodo, mas aqui, fica a mensagem como as fionamidas. O tipo 2 é um pouco diferente. A gente vai utilizar normalmente corticoide, a escolha aqui é a prednisona, entre 30 a 40 miligramas dia. Normalmente utiliza aí uns 3 meses, vai reavaliando o paciente e muitas das vezes a gente consegue desmamar e esse paciente se mantém bem, e até tem uma remissão aí da doença. E aqui, Pedro, às vezes a gente pode ter uma mista. E aí, quando a gente tem uma mista, normalmente a gente pode associar as tionamidas, né, o metimazol, com o glicocorticoide e acompanhar a resposta do paciente. E é importante aqui, Pedro, a questão da suspensão ou da redução da dose, a gente sempre tentar, né? Às vezes a gente não consegue, porque o risco da gente retirar a medicação é maior do que o benefício. Então, aqui a gente vai ter que. É bem individualizado, cada caso a gente vai ter que analisar, mas sempre que possível a gente tentar reduzir ou até trocar a dose, a medicação para o outro antiarrítmico, se possível, né? Caso contrário, a gente trata e mantém aí um segmento, um acompanhamento com a função tireoidiana. Agora que a gente falou um pouquinho da tireoide, vamos para o próximo sistema aí, que talvez seja mais temida, né? Que a gente tem mais medo, e aqui talvez a suspensão seja a melhor opção, que é a pneumopatia por amiodarona. Exatamente. A pneumonia por amidarona, de fato, é a complicação mais temida, porque ela é com maior potencial de mortalidade. É relatado aí que tem um potencial de mortalidade de 1 a 5%, tem algumas estatísticas até com valores mais altos, que pode acontecer nesses pacientes. E ela acontece principalmente por uma toxicidade pulmonar, normalmente relacionada principalmente a uma pneumonia intersticial, certo? O paciente vai apresentar inicialmente uma tosse não produtiva, uma dispneia, uma febre, realmente um padrão de uma pneumonite, certo? E ele tende a progredir esses sintomas por 6 a 12 meses, podendo até piorar progressivamente. Esses pacientes podem evoluir com signos de desconforto respiratório agudo, hemorragia alveolar, fibrose pulmonar. São complicações muito perigosas, né, potencialmente fatais. E aqui a grande questão é que, assim, apesar de existir uma dose dependência, né, quanto mais o uso prolongado, quanto maior a dose que o paciente usa, há uma relação maior de ocorrer essa complicação. Porém, mesmo em doses baixas, ou mesmo um paciente que usou de uma forma aguda e pontual, ele também pode evoluir com essa complicação. Ou seja, um paciente que usou uma única dose, às vezes 200 miligramas, ele também tem potencial de evoluir com uma complicação potencialmente grave, certo? Mas a grande sorte é que isso não acontece com tanta frequência. Aqui, nesse contexto, a suspensão da droga é fundamental. A gente não tem outra opção. Se você suspeitou de uma possível pneumopatia relacionada à mildarona, tem que suspender, já que a potencial de gravidade é muito grande. Tem a orientação de tentar a utilização de corticosteroides, porém os corticoides aqui, elas têm um efeito aí muito variável. Tem pacientes que tendem a ter uma resposta melhor, tem pacientes que não têm uma resposta tão boa. Os exames de imagem, como uma radiografia de tórax, tomografia, ou mesmo teste de prova de função pulmonar, quando a gente está tentando fazer um rastreio, eles não têm uma sensibilidade muito boa para diagnosticar pacientes que estão para evoluir com esse tipo de contexto. Eles vão ser utilizados muito mais quando a doença já está vigente, tá? Por isso que, assim, sempre a gente tem que ter muita atenção e tentar interrogar, principalmente porque muitas vezes nossos pacientes eles já têm IC, eles têm dispneia, ou às vezes tem alguma pneumopatia. A gente tem que ficar atento se não está mudando, se não está piorando o padrão, tá? Especialmente se não está fazendo um quadro de pneumonite, para tentar evitar o máximo possível essa complicação. E principalmente, né, Pedro, aquele paciente que já tem uma doença pulmonar pré-existente, isso é importante também a gente ficar de olho, porque talvez esse paciente, às vezes, foi que nem você falou, às vezes a gente fica um pouco confuso com aquela queixa de dispneia, aquela queixa de tosse, às vezes os nossos pacientes já são muito comórbidos, já têm IC, e às vezes a gente acaba realmente não dando a devida importância, né,
pensar nesse diagnóstico diferencial sempre é importante, né. Inclusive, esses pacientes pneumopatas e com IC são os pacientes que têm maior risco de evoluir com esse tipo de complicação. Agora falando de Isso aí. outras complicações, outros órgãos, interações medicamentosas, o que é que você tem mais aí para trazer para a gente, Ana? Então, Pedro, a gente, aqui talvez seja um ponto-chave que a gente precisa dar uma ênfase maior, porque às vezes a gente esquece, na nossa prática, às vezes isso acaba passando, que é a interação com as outras medicações. A gente tem a temida varfarina, né, às vezes a gente começa a varfarina no paciente que já usa mildarona e às vezes o RNI, ele eleva muito rápido e às vezes a gente se esquece que a mildarona ela pode inibir o metabolismo da varfarina, pode aumentar os níveis plasmáticos, e aí a elevação do RNI ela é muito mais rápida e pode levar a complicações hemorrágicas. Então, a mildarona e varfarina sempre fica de olho, e quando for iniciar, sempre a varfarina em uso de mildarona, né, sempre iniciar em uma dose menor. E quando iniciar, lembrar de acompanhar o TP, pelo menos nas primeiras 2 semanas, 2 vezes na semana e depois semanal até, né, depois que a gente estabilizar, a gente chegar no alvo, semanal por mais um tempo para a gente, ter certeza de que a dose não vai ser supraterapêutica. A gente tem a digoxina também que, a amiodarona ela pode reduzir a excreção da medicação, e isso vai fazer com que haja um aumento da concentração plasmática de cerca de 50 a 75%, né, dessa da dose, e aí isso pode levar à toxicidade também. Então aqui fica aí um alerta de sempre quando for iniciar a digoxina junto com a mildarona, reduzir a dose em cerca de 30 a 50% no momento do início do tratamento. A gente tem a simvastatina também, que a gente usa bastante e que, junto com a mildarona, pode aumentar o risco de rabdomiólise e a dose máxima preconizada é 20 miligramas dia. E também tem outras drogas, né, diltiazem, ciclosporina, a colchicina também. Então, sempre lembrar de que a mildarona tem interação com outras drogas e quando a gente for iniciar, sempre ver, investigar, pesquisar se tem alguma interação e se precisa iniciar com a dose reduzida ou não. Então, fica aqui o nosso alerta, né, Pedro? Exatamente. Falando agora de outras complicações que também pode acontecer, lembrar de complicações hepáticas, né? Pode com o uso da amiodarona evoluir com disfunção hepática, raramente ele evolui para cirrose. Aqui o rastreio usando TGO e TGP sempre é importante quando você está fazendo os exames seriados do seu paciente. Sempre ficar atento para avaliar, especialmente valores 2 a 3 vezes acima do valor de referência. E outros sintomas também menos comuns ou menos conhecidos são sintomas neuropsiquiátricos, desde tremores, ataxias, neuropatias periféricas, insônia, distúrbio de memória e delírio, podem acontecer e são relatados tendo uma correlação com o uso de amiodarona, certo? Aqui também, né, Pedro, é importante a avaliação oftalmológica, né? No início do tratamento é importante fazer e depois até anualmente, porque a mildarona também pode depositar, pode, né, fazer microdepósitos corneanos, embora isso não tenha tanta relevância, mas ela pode até evoluir, né, com maculopatia, neuropatia óptica, com turvação visual, escotomas. Então, aqui a avaliação oftalmológica é muito importante também, né, nesse rastreio. O eletro, né, Pedro, aqui, Exato. você muito bem sabe, né, que a mildarona pode causar prolongamento do intervalo QT, pode, né, degenerar para torsades, pode causar bradicardia, hipotensão. Então, aqui é importante a gente também ter um acompanhamento, de perto do eletrocardiograma. Exatamente. E só uma lembrança aí quando a gente fala da avaliação oftalmológica, esses microdepósitos, eles não orientam necessariamente você suspender o uso da mildarona. Se por acaso você suspendeu, eles inclusive regridem, porém por exemplo, uma neurite óptica, aí não, aí você tem que suspender, que é uma complicação potencialmente grave. Ana, muito assunto legal, foi bem bacana. Então vamos pro bate-bola? Bora. Ana, qual é o principal mecanismo da mildarona? Qual é o principal o receptor e canal que ela atua? Então, a gente sabe que ela tem várias atuações em vários canais, mas o principal é bloqueando os canais de potássio.
Pedro, qual que é a dose de impregnação da mildarona e a manutenção? A dose que a gente almeja, né, a dose total, lembrar que a amiodarona ela tem um efeito cumulativo, é de 8 a 10 gramas, certo? Você vai fazendo o efeito cumulativo com o seu paciente, muitas vezes aí nas primeiras 3, 4 semanas, usando quando o VO 2 a 3 comprimidos por dia, e depois você tende a fazer uma manutenção de 100 a 200 miligramas dias, e alguns contextos que a gente fala de arritmias ventriculares, você pode também deixar uma dose de 300 miligramas dia. Isso aí. Ana, qual o principal distúrbio tireoidiano mais comum e qual o mais grave? O mais comum, né, que nem eu falei previamente, é o hipotireoidismo e o mais grave é a tirotoxicose. Esse a gente tem que ficar um pouquinho de olho e encaminhar para o endocrinologista. Boa. Pedro, e a última, não menos importante, quais são as drogas que interagem, assim, quais as principais drogas que interagem com a mildarona? Aqui tem várias medicações que atuam com a amiodarona, lembrar que ela tem esse metabolismo hepático, tá? Mas uma forte lembrança que a gente tem que ter, visto nossos pacientes muitas vezes terem FA, precisarem fazer anticoagulação, uma forte lembrança com a varfarina, ela pode aumentar a biodisponibilidade, muitas vezes aumentando o NR, digoxina, simvastatina, aumentando o risco de rabdomiólise, dentre diversas outras medicações com um metabolismo hepático. Isso aí. Muito bom. Acho que a gente conseguiu resumir aí os principais efeitos e as principais indicações e mecanismo de ação dessa droga que a gente usa tanto na nossa prática, né, Pedro? Acho que hoje a gente conseguiu resumir para os nossos ouvintes e para eles saberem até como manejar todas essas nuances dessa droga tão utilizada. Bora para o Exato, isso é desafio, sempre Pedro? uma dúvida, né? Ô Isso Ana, aí. então, me diz aí, qual a resposta do desafio que você trouxe? Então, a pergunta era o que é a síndrome do homem azul? Eu falei previamente já, né, quando a gente fala dos efeitos cutâneos, mas é um efeito raro cutâneo que ocorre por um depósito, né, da lipofuscina na pele, na derme. E isso acontece principalmente naqueles pacientes que têm uma fotossensibilidade, né, que a mildarona aumenta essa fotossensibilidade. Então, esses pacientes tendem a vir a depositar principalmente na parte da face, e o tratamento para isso tratamento não, né? Mas a prevenção para isso também a passar protetor solar. E em alguns casos, quando a gente tem outras opções aí de antiarrítmicos, talvez substituir a mildarona ou reduzir dose, mas não necessariamente suspender. Exatamente. Boa, Ana. Excelente episódio. Muito obrigado aí por mais essa parceria. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí os nossos ouvintes por estarem mais uma semana acompanhando um episódio aí que sempre é muito interessante, a gente precisa sempre trazer muito estudo, aprende muita coisa, né, Ana? Obrigado ao Supracasts mais uma vez. Muito obrigada, Pedro, por tanto aprendizado. A gente tenta ensinar um pouco os nossos ouvintes, mas a gente aprende muito também aqui quando a gente discute esses assuntos. E Pedro, hoje seu abraço vai para quem? Ana, hoje eu vou mandar meu abraço para o Matheus, o R3 está rodando aí com a gente na arritmia, um futuro arritmologista, eu noto que ele tem bastante interesse, muito empolgado na área. Abração, Matheus. E você, Isso Ana, vai aí. mandar um abraço para quem? Então, o meu abraço hoje vai pro meu professor Marcelo, o nosso ídolo, quem a gente se espelha muito, é o nosso professor, ele é ritmologista também, então hoje meu abraço especial vai para ele. Um abração, professor Marcelo. Eu acho que ele é um Sim. dos top 10 que recebe abraços, né? Eu nunca mandei. Pessoal, Então, muito obrigado mais uma vez. Deixa 5 estrelas no Spotify. Compartilha aí o Supracast Cardiologia no seu Instagram, no YouTube. Compartilhe também nossa campanha. Deixa seu Supra, tá? E um forte abraço, pessoal. valeu.